Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem, dessa Parashá 3, Lelehá, Saia, é o perigoso campo das suposições. Senhor nosso Pai, invocamos Teu nome uma vez mais nesse lugar. Obrigado por estar ouvindo as nossas orações, estar respondendo. Nos ajude, Pai, a entender, a compreender as Tuas ministrações, receber sobre nós aquilo que nós precisamos para que a gente possa ter a nossa vida transformada. E naquilo, Pai, nas decisões que nós já tomamos e a gente não pode reverter, que o Senhor possa ser favorável à nossa vida e ter misericórdia. Ter misericórdia da nossa vida e da vida de outras pessoas que porventura possa ter sido prejudicada. Nós dependemos do Senhor para corrigir toda essa situação. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O perigoso campo das suposições. Esse é o tema da mensagem dessa Parashá. Essa Parashá, número 3, Lelehá, Saia, ela relata a história do chamado de Avram, que posteriormente teve o seu nome modificado para Avraham, um homem temente ao nome de Hashem, que considerou Avraham seu amigo. Um homem chamado por Hashem para uma obra, para ser o pai de um povo. Por quê? Pela confiança em Hashem, podemos ser considerados filhos de Avraham. Um homem corajoso, que deixou para trás o seu lar e seguiu adiante no chamado de Hashem em direção à terra da promessa. E assim conseguiu o maravilhoso favor do Senhor. Avraham, com acertos e erros, nos deixou muitos exemplos de vida. E hoje vamos analisar um evento, uma situação que conduziu Avram a sair da terra de Canaã e seguir para o Egito. Diante de uma adversidade, de uma seca na terra, aonde ele estava, na suposição dele, Avram decidiu seguir com a sua família e toda a sua comitiva em busca de alimento no Egito. Os problemas e desafios dessa vida, nessa terra, influenciam os nossos sentidos e pode comprometer a nossa visão, a nossa audição, com efeitos sobre as nossas tomadas de decisão. Principalmente se estivermos pautados em suposições. A nossa capacidade de observar as situações ao nosso redor é muito superficial. Não temos como saber o que será, como será o desenrolar de uma decisão que tomamos. A aparente solução de um problema baseado na nossa suposição pode trazer um grande risco para a nossa vida e para a vida de outras pessoas ao nosso redor, podendo desencadear outros problemas ainda maiores e piores, ou até problemas irreversíveis. Tomar decisões com as emoções comprometidas, abaladas de alguma forma, por algum motivo,
pode nos arremessar direto no campo das suposições, onde normalmente é feita uma análise muito superficial dos problemas em questão, porque não temos como considerar os perigos, as implicações daquela decisão. Uma decisão tomada por impressões, baseada em suposições, tem a aparência de ser o caminho correto, o caminho verdadeiro a seguir, de tal forma que as pessoas decidem até, sem consultar a Hashem sobre aquela decisão, de tanta certeza que ela tem que está seguindo no caminho correto. Não busca o conselho de Hashem, mesmo tendo isso disponível pela amizade de Hashem. E isto tem conduzido muitas pessoas a lugares extremamente perigosos, lugares com tristeza, com sentenças sobre suas vidas, principalmente em tempos difíceis, como o tempo em que estamos vivendo no dia de hoje. Um exemplo: pessoas estão sendo demitidas todos os dias, é verdade. Podemos e devemos buscar o Senhor em oração para saber o que devemos fazer. Porém, existem outras pessoas tomando a decisão de deixar as suas posições, de deixar os seus empregos, supondo que vão conseguir encontrar um lugar melhor para trabalhar, para congregar, e muitas vezes não encontram esse lugar melhor. Tentam retornar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. E não encontram mais a sua posição, a sua vaga. Isso tem se intensificado a cada dia em todas as áreas da nossa vida. Decisões baseadas em suposições é algo extremamente perigoso e crítico para a nossa vida. O marido de Naomi decidiu, durante um período de fome, seguir para outra terra e comprometeu toda a estrutura da sua família de forma irreversível. Normalmente, a nossa suposição nos conduz ao erro e ao engano. E essas situações trazem consequências sobre as nossas vidas. Foi através da suposição que Lot decidiu seguir em direção a Sidom, observando a Campina Verde. A única decisão que devemos tomar de forma imediata é a decisão de se voltar para Hashem através de Yeshua. Isso não podemos esperar mais. Precisa ser uma decisão imediata. Para outras situações que não podem esperar, já está decidido o que fazer. Não faça nada. Não entre por este caminho. A única decisão que devemos tomar de forma imediata é a decisão de se voltar em arrependimento para Hashem através de Yeshua. A única. Para todas as outras, para as demais decisões, espere pelo menos 3 dias. E nesse período de espera angustiante, busque a Hashem com jejum, oração, e depois que você se aquietar, o Senhor vai falar com você o que você deve ou não fazer. Espere. Espere 3 dias e evite sentenças que você não precisa ter sobre a sua própria cabeça.
Avraham havia sido chamado por Hashem para seguir para a terra de Canaã. Não sabemos se ele agiu, se ele seguiu para Canaã no tempo certo, no tempo errado. O fato é que ele chegou na terra e encontrou lá a seca e a fome. Muitas vezes nós temos a impressão errada de que pelo fato de Hashem nos chamar para uma tarefa, para um serviço, nós nunca iremos enfrentar nenhum problema, nenhum desafio, e que podemos ir de qualquer forma, de qualquer jeito. Moshe foi chamado por Hashem para estar à frente na libertação do povo de Israel, da servidão no Egito. E um dos seus filhos, provavelmente, o mais novo, Eliezer, não havia sido circuncidado. E Moshe, possivelmente impossibilitado de fazer aquela circuncisão, foi alertado de que seria morto. Então sua esposa, ainda que de forma contrariada, fez o serviço que era necessário. E Hashem aceitou. Importante observar que mesmo nós tendo um chamado de Hashem para um serviço, para uma atividade, precisamos saber como fazer. E ainda assim estaremos sujeitos a desafios, a termos problemas. Agora imagine você o que pode acontecer a uma pessoa que se aventura em fazer o que ela não foi chamada para fazer. Eu não sou melhor que ninguém nessa terra, porém, nesta obra, eu não tenho mérito nenhum porque eu não sou voluntário. As lutas e desafios são grandes, porém, todas elas, Hashem tem nos livrado. Avraham havia sido chamado por Hashem para seguir para a terra de Canaã. E houve fome na terra. Não temos detalhe, não sabemos se os familiares ou aquelas pessoas que estavam junto com Avraham o pressionaram, responsabilizando Avraham por tê-los levado para morrer naquele lugar sem alimento. Não sabemos. Não sabemos o que motivou Avraham a supor que seguir para o Egito seria a solução para os seus problemas. E assim, Avraham fez. Seguiu para o Egito sem consultar a Hashem, sem saber qual deveria ser o próximo passo a seguir diante daquela situação ruim. Não sabemos sobre os possíveis conflitos internos que Avraham enfrentou com o seu grupo de pessoas, com a sua esposa, com outros familiares, com seus servos, diante da fome na terra de Canaã. Quando nos dirigirmos por impressões, podemos seguir direto para o campo perigoso da suposição. Se em Canaã havia fome, Avraham pensou que supostamente o melhor seria ir para o lugar aonde havia alimentos naquela ocasião. E assim decidiu seguir para o Egito. E ao entrar no Egito, sinais, claro, de que ele estava no caminho errado. Ao conhecer um pouco mais da cultura local, Avraham supôs que poderia ser morto por causa da beleza da sua esposa. E na sequência, Sarai foi levada para a casa de Faraó, desencadeando uma sequência de catástrofes. E dependendo da proporção, vamos precisar de uma ação sobrenatural de Hashem.
combater essas catástrofes com consequências corrigidas. Eu não sei o que ocorreu com as emoções de Sarai quando ela estava em poder na casa do faraó. Nem imagino, mas deve ter sido terrível. Eu acredito que ela tenha clamado por socorro a Hashem, que ouviu e enviou pragas sobre a casa de Faraó e de forma sobrenatural resgatou Sarai e estendeu esse resgate aos demais. Talvez você já tenha tido alguma experiência de tomar decisões baseadas em suposições. E pode ter gerado problemas ainda maiores. Ou você pode até estar em alguma situação hoje que você possa estar sendo inclinado a tomar alguma decisão baseada em suposições. Cuidado, porque este é um ponto muito vulnerável. Um ponto crítico que tem conduzido muitas pessoas a erros maiores. Não é fácil tirar os olhos do vento, da tempestade, das ondas e colocá-los em Yeshua. Mas é exatamente isso que nós precisamos aprender a fazer, para não sermos arrastados pelas enxurradas das nossas suposições. As decisões baseadas em suposições têm feito as pessoas caminharem pelos seus sentidos rasos e cair em buracos de enganos. As nossas ações e decisões precisam estar estruturadas, pautadas nos conselhos de Hashem. E esses conselhos não vêm por suposições. Não vêm por meio do nosso medo, da nossa agitação. Estes conselhos vêm por meio do jejum, das orações, dos estudos das Escrituras Sagradas. E como isso ocorre? Através de um insight. O que é um insight? O insight é a compreensão súbita de alguma coisa ou de uma determinada situação. Se você abrir as Escrituras, o Senhor vai falar com você. Então, que possamos estar sensíveis e atentos à voz de Hashem, que tem o desejo de nos instruir em tudo o que nós devemos fazer. E que possamos obter forças, com coragem, também proveniente de Hashem, para obedecer. E dessa forma, as nossas decisões serão todas estruturadas em uma experiência real de Shalom, que nos confirma a direção correta a seguir, e não em uma suposição de Shalom. Abraão estava a caminho do Egito, ele perdeu a tranquilidade, vão me matar. Ele se agitou, isso é maior prova que ele estava no caminho errado. Perdeu a paz. Devia ter parado, orado, devia ter retornado. Não é demérito de dar uns passinhos para trás. Muitos problemas poderiam ter sido evitados. Algumas pessoas mais sensíveis podem ficar agitadas em algumas situações, principalmente com a aproximação do mal que está grande nessa terra. Não importa as lutas internas ou externas, ou os medos e dúvidas que você possa estar enfrentando. Não importa, preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês.
Hashem nos concedeu poder para darmos instruções ao nosso espírito e à nossa alma para que eles se aquietem. Chá. Então, eles se aquietarão. Esta é a única forma segura que nós temos para sentir ou não a Shalom de Hashem. Na quietude. Sentir a Shalom de Hashem expressa nessa terra a vontade de Hashem. E isto é uma experiência pessoal, individual e intransferível. Yeshua é a nossa Shalom e nos concede o que este mundo não tem como nos dar. Tranquilidade. Para tomarmos as decisões que Hashem tem para que nós tomamos. Não tome nenhuma decisão você sob pressão. Sob pressão de alguma pessoa, sobre pressão de alguma situação, sobre pressão do medo, entre outras coisas ruins. Se aquiete. Busque pelo conselho de Hashem e esteja disposto a ouvi-lo. De verdade, o que ele tem para dizer. Só depois, então, você terá subsídios corretos para decidir no caminho a seguir. A escolha ainda será sua. Outra situação importante que tem conduzido muitas pessoas ao erro, ao engano. Se você buscar pelo conselho de Hashem, com a decisão tomada no seu coração, porque você quer muito aquilo, você muito provavelmente vai seguir no caminho do seu coração, do seu engano, acreditando que Hashem está com você. Ele não vai te impedir. Portanto, cuidado. Eu já errei muitas vezes nesse ponto. E oro para que vocês aprendam com os meus erros e não siga nesse caminho. Decisões baseadas em suposições provenientes do que vemos ou ouvimos pode nos conduzir a caminho errado. Caminho de morte, nos fazendo acreditar que estamos seguindo no caminho correto. Porém, a Shalom nunca vai nos enganar. Nunca nos confundirá. E se estivermos aquietados, em equilíbrio nesse mundo desequilibrado, nós vamos saber se existe alguma coisa errada ao nosso redor ou não. Ainda que não possamos ver de forma clara naquele momento. A Bicar Kohanim, a bênção dos Kohanim, que nos foi ordenada a fazer sobre o povo de Israel, tem como um dos seus propósitos depositar a Shalom sobre a vida das pessoas. E assim, estarem melhores preparadas para as tomadas de decisões. Que Hashem deposite sobre nós a sua Shalom, que é muito melhor do que acreditarmos na nossa razão baseada em suposições, que conduz a engano, de que estamos seguindo no caminho correto. Quando estamos seguindo no caminho errado, terrível. Um dos maiores sinais de que estamos errados é quando temos a certeza de algo, sem a Shalom de Hashem, com medo.
Como pode uma pessoa estar seguindo o caminho correto com o seu coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, mágoas, sem misericórdia, vivendo uma vida contrária ao que ensina a Torá? Como pode esse caminho estar correto? Perdendo o sono com preocupações que ela não pode mais resolver por decisões que ela tomou por suposição. Como a Shalom de Hashem poderia permanecer sobre a vida de uma pessoa dessa forma? Hashem ordenou que Avraham saísse da casa da sua parentela e fosse para uma terra que lhe seria mostrado, para a terra de Canaã. A suposição para qualquer pessoa seria: como Hashem chamou, a terra será maravilhosa. Não haverá nenhum desafio, nenhum problema. E se ocorrer alguma questãozinha menor, Hashem será comigo. Afinal, eu estarei no centro da vontade de Hashem. Doce ilusão. A contradição dessa expectativa é bem complexa de ser gerenciada pela nossa mente, pelos nossos sentidos. Quando recebemos uma instrução de Hashem, precisamos prestar atenção para termos o correto entendimento da instrução por completo. Quando Hashem ordenou ao povo de Israel que entrasse na terra de Canaã, Hashem alertou de que a terra estava em posse de seus inimigos e que eles, o povo de Israel, deveriam expulsar o povo daquela terra e que ele, Hashem, seria com eles. E o que ocorreu? Eles se cansaram e alguns dos seus inimigos permaneceram e se tornaram espinho, como espinho nos olhos do povo de Israel. Precisamos aprender a receber a instrução de Hashem de forma íntegra, sem nenhuma parcialidade, sem suposições que provoca erros de entendimento. Os amigos de Jó foram visitá-lo com uma intenção de consolá-lo. Mas quando chegaram na casa de Jó, eles não encontraram o que eles supostamente desejavam. Então, estes supostos amigos ficaram 3 dias sem pronunciar uma palavra, atônitos diante do que viram. Iov, sem nenhuma condição, extremamente ferido, triste, doente, teve que quebrar o silêncio. E aqueles amigos que foram supostamente consolá-lo, não gostaram nem um pouco de ouvir o que Iov falou a eles. Aqueles homens não estavam prontos para encontrar uma terra seca e sem alimentos. Foram visitar um homem de elevada nobreza e sabedoria e agora encontraram aquela pessoa irreconhecível em todos os seus aspectos. Vamos meditar em qual seria o real propósito daquela visita dos amigos de Iov, aqueles supostos amigos. Eles não haviam perdido seus filhos, não havia perdido a sua riqueza, estava com a saúde deles estava íntegra. E eles queriam encontrar Iov, o sábio amigo em perfeito equilíbrio. Porém, Iov não era mais aquele homem
que eles haviam conhecido. Se o real motivo da visita daqueles homens fosse consolar Iov, eles teriam feito. Mas eles queriam agradar a eles mesmos. Por esse motivo, o choque, a ponto de não conseguir falar uma palavra durante 3 dias. Iov expressou sua indignação com seus supostos amigos, que supostamente foram lá para cooperar e não para se tornarem acusadores implacáveis. Iov fala que mesmo a pessoa, quando sofre na sua dor, ainda que tenha deixado os caminhos do Senhor, deveria ser tratado com respeito, de forma dócil, com solidariedade. E descreve estes amigos com a mesma decepção das pessoas que se dirigem na sua sede, no deserto para um riacho e o encontra seco, com torrões endurecidos ao fundo. Aqueles amigos eram como torrões endurecidos diante das necessidades de consolo que Iov precisava. Iov, Jó, capítulo 6, versículo 14 a 23. Um amigo deveria ser dócil com um homem entristecido, ainda que este tenha abandonado Shaddai. Mas seus irmãos são tão decepcionantes quanto os vadis, como os riachos nos vadis, que repentinamente secam. Eles podem se tornar fosco com gelo e são escondidos com degelo. Quando o tempo esquenta, eles somem. Quando faz calor, desaparecem. Seus cursos voltam-se para aqui e para ali. Eles seguem em um caminho confuso e perdido. As caravanas de Temá procuram por eles. Os viajantes de Shevá esperam descobri-los. Mas eles são desapontados, pois eram confiáveis ao chegarem ali. Eles são frustrados, porquanto vocês têm sido como eles, apenas vendo minhas calamidades. Enche-me de espanto. Eu disse a vocês, deem-me alguma coisa? Ou dê sua riqueza, paguem um resgate por mim? Ou salve-me das garras dos meus inimigos? Ou redimam-me das guerras dos opressores? Iov, além de ter que suportar as suas grandes e imensas dores, tinha agora que suportar as acusações dos seus supostos amigos. Segundo os amigos consoladores de Iov, tudo aquilo havia ocorrido porque ele, Iov, tinha cometido algum tipo de pecado. Ou Hashem seria um Deus muito injusto. Nos dois casos, eles estavam errados. Após um longo discurso, Hashem interveio e se levanta contra aquelas pessoas, porque em vez de o consolarem Iov, na condição em que eles se encontravam, eles presumiram, baseados na sabedoria da época, que o causador principal daquelas calamidades era o próprio Iov. Ou Hashem seria mau. Aqueles homens estavam cheios das suas próprias exigências. Hashem reprovou e se irou contra os amigos de Iov, porque eles não foram sensatos na explanação da causa das calamidades de Iov e da posição de Hashem, do proceder do Todo-Poderoso quanto a elas. Iov também esperava que aqueles amigos fossem como riachos vastos de água fresca para uma alma seca como a dele.
de um modo desesperado, Iov pergunta para eles o que ele lhes devia para que aquelas acusações fossem realizadas daquela forma. Afinal, foram eles que foram visitar Iov para afrontá-lo e acusá-lo. Se Hashem não interviesse, mostrando a Iov que sua vida ainda fazia sentido, que mesmo em meio à dor, ele poderia ser usado. E foi usado para interceder por outras pessoas, intercedeu pelos seus amigos. Iov não seria curado, porque só podemos ser curados quando somos úteis ao reino do céu, para trazer para essa terra a mishpat, a justiça, como muitas vezes é traduzido de forma tão simplória, de Hashem, para essa terra em caos. Uma visita, uma tragédia. Se formos analisar pelas escrituras, tanto os amigos de Iov como Iov estavam cumprindo o propósito de Hashem. Os amigos de Iov estavam indo visitar um enfermo. E Yeshua nos incentiva a fazer isso. Mateus, capítulo 25, versículo 36. Necessitei de roupas e vocês as providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Iov estava hospedando seus amigos. 1 Quefa, Pedro, capítulo 4, versículo 9. Recebam uns aos outros em suas casas sem reclamação. Como pode, então, uma pessoa estar cumprindo as escrituras e enfrentar tantos problemas por esse motivo? Abraão estava cumprindo seu chamado, com testemunhas. E mesmo assim, algumas coisas saíram errado. Mesmo quando recebemos uma palavra de Hashem sobre algo que precisamos fazer, é necessário compreendermos o tempo e o modo que isto deve ocorrer. Yeshua foi chamado para visitar seu amigo Eleazar, Lázaro, que estava enfermo. É evidente que Yeshua sabia que poderia curá-lo. Mas o conselho de Hashem para ele, Yeshua, era que ele esperasse. Depois, Yeshua levou mais 4 dias para chegar até o local onde seu amigo havia sido sepultado. O plano de Hashem era ressuscitar Eleazar, Lázaro, através da vida de Yeshua. Um sinal para nós, porque muitas pessoas têm aparência de estarem vivas, mas não estão. E ainda assim essas pessoas lutam somente por sua sobrevivência nesse mundo em caos. E Hashem deseja ressuscitar estas pessoas, estas vidas, nessa terra, através de Yeshua. Mehaei metim natá. És tu que ressuscita os mortos, ó Hashem. Avalie a sua vida. O que você está fazendo? Você está lutando para sobreviver apenas nesse mundo, nessa terra? Ou você está lutando para viver com alegria no reino vindouro? Está chegando de Hashem. Avalie a sua vida. Tão importante quando termos uma instrução de Hashem é saber
quando e como agirmos, no tempo e no modo que devemos realizá-la. Precisamos aprender a receber os conselhos de Hashem com entendimento e de forma completa. Onde, como, quando, de que modo e com quem devemos estar. E, sobretudo, o que devemos fazer. Se estivermos agitados com os nossos problemas, e são muitos, não será possível ouvir o conselho de Hashem. Então, aquiete-se. O Senhor quer falar com você. E isto tem se tornado cada vez mais importante, onde o espaço para o erro está ficando cada vez menor. Podemos até decidir pela vida de uma pessoa com a nossa decisão. Não podemos mais errar, principalmente diante das coisas que estão ocorrendo sobre essa terra. Não podemos mais viver uma vida tomando decisões por suposições. Eu acho. Precisamos buscar urgentemente pelo conselho de Hashem para a nossa vida. Eu não quero achar mais nada. Não através da minha vida. Precisamos buscar pelo conselho de Hashem, sempre. Para a nossa vida, para a vida da nossa família, para as pessoas, das nossas relações. Conselhos para os negócios, estudos e tudo que possa afetar a nossa vida de alguma forma. Seguindo os conselhos de Hashem, seremos bem-sucedidos, ainda que venhamos a sofrer perseguições por causa do nome do Mashiach. Ainda que tenhamos que enfrentar alguma luta, Hashem estará à nossa frente nessa batalha. Precisamos estar certo que cada decisão que tomamos esteja realmente pautada pela vontade de Hashem e com os conselhos de Hashem para agirmos no momento certo. Com o carimbo, com o selo, com a certificação da Shalom. Yeshua estava em Quená, na Galil, em um casamento, junto com a sua mãe e alguns dos seus talmidim. Sua mãe informou a ele que o vinho havia acabado, e Yeshua respondeu para ela. Yohanan, capítulo 2, versículo 4. Mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? Minha hora ainda não chegou. Havia sinais para Miriam, mãe de Yeshua, que a hora dele iniciar o seu ministério havia chegado. Preste atenção nesses sinais e avalie as coisas ao seu redor. Miriam sabia que Yeshua não era voluntário, mas tinha um chamado de Hashem. Yeshua estava com 30 anos completos. A Ruach HaKodesh estava sobre ele. Yeshua tinha alguns seguidores ao seu lado, entre outros sinais.
E Miriam não discutiu. Simplesmente disse aos servos: faça tudo o que ele disser. Com shalom, com tranquilidade, porque ela tinha muita certeza do que ela estava falando. Miriam sabia que a hora de Yeshua iniciar o seu ministério havia chegado. E não tinha nenhuma dúvida no coração dela. E agiu com shalom, de modo a deixar claro que sabia bem o que estava falando e confiava em Hashem. Não precisava discutir, não precisava brigar. A discussão, as brigas, é sinal de que a shalom não está ali. Sinal para você. O ministério de Yeshua iniciou em um casamento. Preste atenção. E será concluído em um casamento, quando estivermos com ele na sala do banquete. Aleluia. Miriam agiu com a voz que anunciou o milagre antes mesmo que ele ocorresse. E Yeshua, naquele momento, pode ter pensado muitas coisas. Que iniciando o seu ministério, teria que sair de casa, teria de sacrificar as outras coisas da sua vida, abrir mão da sua profissão, se expor contra o sistema religioso vigente na época na terra de Israel, entre tantas outras coisas. Uma celebração de casamento repentinamente se tornou em dores de parto para Yeshua. Yohanan, João, capítulo 16, versículo 21 e 22. Quando a mulher está para dar à luz, sente dores, porque a hora chegou. Mas quando o bebê nasce, ela esquece do sofrimento pela alegria da vinda de uma criança ao mundo. Vocês agora se sentem tristes, mas eu os verei outra vez. E então seu coração se encherá de alegria, e ninguém a tirará de vocês. Quando chega a nossa hora, é muito importante saber exatamente o que decidir para obedecer ao nosso chamado. O parto é cheio de dores, mas depois vem a alegria que ninguém poderá nos remover. Para nós fecharmos, Abraham decidiu por suas próprias soluções e não pelo conselho de Hashem e seguiu para o Egito. E ele não tinha mais como desfazer aquela situação com as suas mãos. Granada com um pino removido. Não tem mais como colocar o pino de volta. Quando reconhecemos diante do Senhor que erramos, que não temos como corrigir as situações ruins ao nosso redor, quando clamamos a Hashem por socorro, Ele ouve e vem e nos liberta. E eu acredito que Sarai clamou a Hashem, que ouviu e viu a situação em que ela se encontrava e trouxe sobre eles um socorro sobrenatural para que eles pudessem ser libertos daquela situação. Se você hoje precisa de uma libertação de alguma decisão errada que você tenha tomado na sua vida, clame ao Senhor e confie. Ele sim tem poder para te libertar deste mal. Louvado e engrandecido seja o nome de Hashem, nome sagrado, Kadosh Baruch Hu, que ouve as nossas orações, que vem e remove as nossas aflições e conserta as nossas veredas. Aruch HaKodesh nos fala que precisamos tomar decisões importantes nas nossas vidas
e algumas com peso para toda a eternidade. E então, não podemos mais ser enganados nem confundidos pelas nossas suposições. Eu acho. Eu não quero achar mais nada. E acredito que a última pessoa que achou alguma coisa, nunca mais acharam ele. Somente o reto conselho de Hashem pode nos dizer o caminho certo a seguir, principalmente diante de dias difíceis que estamos para viver sobre a terra, porque está escrito, Tehillim, Salmos, capítulo 73, versículo 24. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Está escrito. Que isso se cumpra na vida de cada pessoa que ouvir esta mensagem em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 7/11/2020, teremos uma única paraxá, paraxá número 4, Vaierá, e apareceu 3 homens, 3 malahim, foram enviados por Hashem para entregar uma mensagem a Avram, declarando que Sarai milagrosamente daria luz ao seu filho no prazo de 1 ano, com a idade de 90 anos. Em seguida, eles seguiram para a cidade de Sidom, e Hashem informa a Avram que as cidades de Sidom e Amorá seriam destruídas por causa da ausência de 10 pessoas íntegras, 10 pessoas corretas. E assim segue. Convoco a todos vocês a fazer essas leituras e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome, te dando graça, Santo, Santo, Santo. Obrigado pela Tua mensagem, obrigado pelos Teus ensinamentos, que cada um possa ter recebido a parte que cabe a cada um deles e possam ter a vida transformada. Nos ajude, Pai, a buscar o Senhor, a não tomarmos nenhuma decisão no calor da nossa emoção, por pressão, por medo, não importa o que seja. Ainda que alguém venha a morrer, nós sabemos, Pai, que o Senhor pode ressuscitar, porque o Senhor é poderoso para isso. Nos ajude a estar sensível à Tua voz, nos ajude a nos aquietar, nos ajude a estar sensível para ouvir a Tua direção, do caminho a seguir, com o selo da Shalom. Pai, que a gente não tome nenhuma decisão sobre situações que nos trazem aflição. Em nome de Yeshua, que a gente possa aprender com esses relatos que o Senhor deixou nas Tuas Escrituras, com acertos e erros, e que a gente possa aprender, Pai, com os erros que o Senhor deixou registrado para nós aprendermos, e assim evitar sofrimento que os nossos antepassados já passaram, principalmente na terra do Egito. Nos ajude, Pai. Toda essa terra tem se transformado na terra do Egito. Nos ajude a estar sensível à Tua voz, saber o que fazer, como, quando, com quem. E assim, não seremos enganados. Nos ajude com o Teu bom conselho. Nós dependemos do Senhor. Nós reconhecemos isso. Até para fazer o bem, Pai. Sem a Tua direção, estamos sujeitos a trazer sobre a nossa vida grandes confusões. Nos ajude a ser melhor. Primeiro para o Senhor, todos os dias. E depois fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amando os nossos irmãos como a nós mesmos. B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.